Gente, vamos aproveitar então a vibração dessa música que fala da gente, que fala do nosso renascer, que diz da nossa trajetória de aprendizes da vida. Que possamos entender que essa existência é a existência do aprender. Que possamos entender que cada experiência do dia, da vida, os encontros, os desencontros são aprendizados da vida. Que possamos utilizar das páginas do Mestre Jesus, das letras que os Espíritos nos trouxeram, para trazer luz para o nosso caminho, para que possamos aprender a cada dia mais. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus, por nos trazer essas letras, as letras de amor vivenciadas por todos esses seres de luz que passaram por esse planeta. Que possamos aprender a cada dia e que nesse encontro dessa noite, essas letras, essas palavras, esses exemplos cheguem ao nosso coração e despertem em nós a luz que há dentro de cada um. Muito obrigada pela oportunidade e que assim seja. Boa noite, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria e sob a proteção do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar, para mais uma noite de estudos. Ainda continuamos em contexto de pandemia, devido ao Covid-19. Isso nos obriga a ficarmos atentos quanto aos cuidados necessários, tanto conosco, mesmo com as pessoas com quem nos relacionamos. Porém, deixamos o juízo de cada pessoa o uso de máscara ou não dentro das dependências do núcleo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. E o assunto de hoje é relativo ao 36º capítulo, cujo título é Facciosismo. Trata-se do capítulo 3, versículo 14 do Evangelho de Tiago. Lembramos a todos que o nosso canal no YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há um catálogo de diversas palestras. Inscreva-se, ative o sininho para ser notificado de novas palestras e deixe o seu comentário. E é com muita alegria que convidamos agora o companheiro José Eustáquio, que é palestrante espírita e também colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, José. Boa noite. É um prazer para nós estarmos aqui e falar de doutrina espírita. Nós agradecemos a Jesus pelo amor, pelo carinho e por ter nos enviado um professor de tamanha grandeza, que é o Emmanuel, para nos ensinar. Estamos procurando aprender como aprendizes que somos, como diz a música, né? Somos realmente aprendizes do Evangelho, da doutrina espírita. E eu queria chamar a atenção para a grandeza, sabedoria do Emmanuel, deste professor que nos ensina tanto. Ele consegue pensar no Evangelho palavras que para nós passariam despercebidas. Não conseguiríamos
depreender a grandeza do ensinamento numa única palavra. O que nós podemos extrair de ensinamento nesta palavra que ele coloca para nós? Facciosismo. E ele vai no Evangelho e pensa essa palavra e nos chama a atenção para que nós possamos refletir sobre os ensinamentos contidos nesta palavra. Aí ele vai lá em Tiago 3,14 e traz para nós: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Refletindo sobre essa passagem, que é uma fala de Jesus, a gente começa a entender também o amor do Cristo para com todos nós. Cristo sabe que todos nós trazemos uma série de mazelas, de necessidades de reflexão sobre o nosso comportamento, sobre a nossa maneira de ser. E ele sabe disso. Por isso ele fala ali: se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais. Não vos glorieis, primeiro, porque o que ele quer dizer com isso aí? Eu sei que vocês têm sentimento faccioso, mas não se vangloriem disso, porque isso não é bom. Isso é amor. Eu compreendo vocês que traz este sentimento em si mesmo, mas, é como se ele quisesse dizer, mas não vos glorieis, quer dizer, não se vanglorie de ter sentimento faccioso. E nem, principalmente, como se ele quisesse dizer para nós, principalmente, nem mintais contra a verdade. Isso, essa passagenzinha aí, é fundamental para nós refletirmos. Porque sentimento faccioso nós possuímos. Dificilmente vamos encontrar alguém na nossa sociedade nos dias de hoje que não traz em si sentimento faccioso. Então, não vamos nos acomodar com isso, não. Quer dizer, não vamos nos vangloriar, nem acomodar. E o que é ser faccioso? O que é sentimento faccioso? O que significa a palavra facciosidade? Eu fui buscar no dicionário e algumas explicações para que pudéssemos estender o nosso entendimento sobre a palavra, porque a gente vai compreender aí que a palavra ela é de uma grandeza de ensinamento, é um chamado para que nós possamos realmente refletirmos sobre esse sentimento, se o possuímos. É dividir em facções. Sentimento faccioso é aquele que divide em facções. É amotinar, é sublevar, revoltar, exercer ação violenta ou subversiva, fanatismo, ter espírito sectarista, sermos parciais. É muita coisa que a palavra nos diz. Alimentar o egoísmo, inveja, vaidade, orgulho, ciúmes, destruição de projetos. Chega, tá bom, né?
tudo de ruim. Sentimento faccioso. E é interessante porque, falando por mim, uma palavra que, a não ser a partir desta lição, eu nem pensava, nem ligava para isso. Por isso eu disse que Emmanuel vai lá no Evangelho, pinça uma palavra e traz o ensinamento desta grandeza para nós refletirmos. No Livro dos Espíritos, na questão 115, os Espíritos falam para nós que Deus nos criou simples e ignorantes, para que nós pudéssemos conhecer a verdade e voltar para Ele, para Deus. No Livro dos Espíritos, Deus nos criou simples e ignorantes, para que pudéssemos ter conhecimento da verdade e, a partir de então, voltar para Deus. Tem uma passagem do Evangelho em que Jesus fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quase todo mundo cita essa passagem, porque ela é uma passagem maravilhosa. Eu gosto muito de citá-la, porque ela é realmente maravilhosa. E aí a gente, na nossa ignorância, muitas vezes, nós ficamos pensando que é conhecimentos. Mas é conhecimento da verdade. Porque ele não diz que conhecimentos nos salvará, mas a verdade nos salvará. E a gente vê que muitas pessoas possuem conhecimentos enormes, conhecimentos em todas as áreas, em todos os segmentos de estudos, de pesquisas científicos, mas não tem comprometimento com a verdade. A gente vê muitas pessoas assim, que conhecem muito, mas não tem comprometimento com a verdade. E aí o Emmanuel nos chama atenção para isso, porque a fala de Jesus: nem mintais contra a verdade. Porque mentir contra a verdade, se tem o sentimento faccioso, o que eu vou fazer? Eu vou manipular a verdade para que eu possa atender os meus anseios facciosos. Eu vou manipular a verdade. Eu vou mentir contra a verdade. E isso é um grave problema. Sério problema na nossa sociedade. Tem muitas pessoas que fazem isso. Tem muitas pessoas, como diz o Emmanuel, que o Emmanuel fala para nós que mesmo no meio religioso, tem muitas pessoas que fazem isso. Isso é um problema da religião? Não, de nenhuma das religiões. É um problema nosso, do ser humano, que muitas vezes, não tendo comprometimento com a verdade, nós a manipulamos para atender e conduzir as pessoas da forma como eu entendo ser o melhor. Eu estava outro dia conversando com o pessoal aqui no núcleo, e aí eu lembrei, questão de verdade, eu lembrei de uma passagem, de um acontecimento comigo, e eu fui chamado para fazer uma palestra e numa comunidade terapêutica. Os dependentes químicos estavam nessa comunidade, isso já tem bastante tempo. Para vocês terem uma ideia, eu levei a Beré e o Lucinei comigo, para a gente tornar a coisa assim um pouco mais leve, né? Ela cantar um pouco e tal. E aí, para a gente fazer, atender a necessidade, a expectativa daqueles irmãos que estavam na comunidade. E aí eu lembrei por isso, porque a gente estava falando de verdade, e aí eu lembrei que ao
estava fazendo a palestra e as pessoas que me convidaram sabiam que eu era espírita, me chamaram inclusive por eu ser espírita, então eu tinha liberdade de falar na visão espírita. E aí eu falando na visão espírita, e dois irmãos que estavam lá na plateia assistindo, dependentes químicos, e aí eles me questionaram sobre a questão do fogo do inferno. E aí que o fogo do inferno existe e que todo mundo que se desvia do caminho vai queimar no fogo do inferno eternamente. E o que eu falava disso? O que eu poderia trazer para eles sobre essa questão? Eu falei, nossa, e agora? E aí eu fiquei pensando e falei, o que eu faço? Mas eu pensei na hora lá, o meu compromisso é com a verdade. Então eu não posso deixar de falar para eles a verdade. Por que eu fiquei na expectativa e pensando? Porque como é uma comunidade terapêutica ecumênica e vai pessoas de todas as religiões, naturalmente já teriam pregado, falado para eles sobre isso. E algumas religiões, muitas vezes, utilizam desta fala para poder inibir a pessoa de seguir o caminho que não deveriam estar seguindo. E eu fiquei preocupado porque eu falei, eu vou falar o contrário e eles vão falar assim, nossa, estamos aliviados, podemos usar droga à vontade, não tem fogo do inferno. Eu falei, mas eu tenho compromisso com a verdade, então eu preciso falar a verdade. E aí eu falei para eles que na visão da doutrina espírita não existe fogo do inferno. Que Deus é amor e Ele nos dá sempre novas oportunidades. E fui falando para eles. Mas não me preocupei, porque o meu compromisso é com a verdade. E aí a gente vê que o Emmanuel fala isso para nós, que toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade, compromissado com a verdade. Porque aquele que não é compromissado com a verdade, ele vai distorcer o que a religião apresenta para ele. Nos apresenta. Não é porque a religião tem compromisso com a verdade. A religião tem uma proposta de transformação de verdade. Deixa eu ver aqui, Lília, porque eu notei só umas frases aqui que eu fiz como Emmanuel. Não sou Emmanuel, mas eu pincei algumas frases para não repetir a leitura. Então eu gostaria que você pudesse. Mas, aí, tá bom. Mas em todo instituto religioso propriamente humano, há que evitar um perigo. O sentimento faccioso que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. E eu acrescento, não só no ambiente religioso, mas na vida, no nosso trabalho profissional, no nosso lar, na sociedade, na escola e na religião, naturalmente. Adia, pode ter certeza, porque nós vimos, por que eu fiz questão de falar o que significa a palavra faccioso? Porque nós começamos a trazer este sentimento faccioso para poder alimentar o ciúme que eu tenho de pessoas que estão à minha volta, para alimentar a discórdia, a separação que muitas vezes acontece até no meio religioso. Às vezes eu fico com inveja. No meu trabalho, eu vejo que alguém está se destacando mais. Alguém está trazendo algo mais que possa engrandecer a sua pessoa, o seu ser, e destaca na sociedade. Isso me causa inveja, isso me causa ciúme.
Isso causa nas pessoas que têm sentimento faccioso uma vontade imensa de manipular as coisas para que ele também possa se destacar, ou que a atenção possa ser voltada para ele. E aí a gente vê que nós precisamos estar atentos. Não podemos nos permitirmos deixar-nos levarmos por este sentimento em detrimento da verdade, em detrimento da realidade que o Evangelho nos passa, dos ensinamentos grandiosos que Jesus nos apresenta através do Evangelho. O que a doutrina espírita, muitas vezes a doutrina espírita traz para nós mensagens que como diria um amigo nosso, ele dizia que a doutrina espírita é como se fosse um fole. Fole, vocês sabem, é aquele aparelho que sopra na trempe para atiçar as brasas. E aí, quando ele falou, eu não entendi muito bem, isso tem bastante tempo, eu falei assim, como assim um fole? Ele falou assim, não, porque a doutrina espírita atiça as brasas da consciência na nossa cabeça. E é triste. Então eu não quero ser mais espírita. Eu não esqueço quando ele me falou isso. Eu achei interessante demais a observação dele. E sempre eu lembro, porque é verdade. A doutrina espírita traz verdades, ensinamentos, palavras que ativa a nossa consciência. O que eu estou fazendo no ambiente em que eu estou frequentando, estou vivendo? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo dos trabalhos que eu tenho para desenvolver? E aí a gente começa a ficar realmente preocupado e dá vontade de a gente esquecer tudo. E tem pessoas que esquecem tudo. Começa a buscar fugas para não se ater com essas cobranças da própria consciência. Essas cobranças mentais, que às vezes é dolorosa. Às vezes nos leva a sofrimentos. Fala, não, poxa, eu não quero nem pensar. Não quero me preocupar com isso. Eu tenho tanta coisa para me preocupar, eu não quero me preocupar com isso. Mas mais cedo ou mais tarde eu terei que me preocupar. Porque são questões que estão registradas no meu inconsciente que eu preciso trabalhar. Porque senão eu vou ficar sempre nas mesmas condições em que eu me encontro. A nossa reencarnação tem um objetivo muito específico. Transcender. Retornar ao mundo espiritual melhor do que quando aqui chegamos. Infelizmente, vocês já viram que eu estou saltando só para a gente ir dar uma sequência, né? Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Nós, muitos trabalhadores, embora estejam à frente da religião, se permitem. E nós precisamos estar atentos, porque somos aprendizes. Como diz a música, somos aprendizes do Evangelho. E muitas vezes achamos que já estamos prontos para seguir o caminho, não é isso que fala a música? E muitas vezes ainda não estamos prontos. Precisamos de estarmos juntos, caminhando juntos, para aprendermos juntos. Porque o meu irmão me chama atenção, embora às vezes eu não goste. Mas ele me chama atenção e fala, olha, você já pensou nisso? Olha, parece que isso aqui não está muito legal. E aí eu vou pensando.
Eu vou refletindo, eu vou pensando, eu vou aproveitando os ensinamentos. Por isso é muito bom a gente estar participando das palestras, ouvindo o que outros companheiros nos apresentam, que muitas vezes são colocações que a gente fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. A gente estar estudando juntos num grupo de estudos. Essa semana, uma pessoa me passou uma mensagem. A família, todos são católicos. A esposa conversa muito comigo sobre espiritismo, mas ela é ministra da igreja. O marido dela é ministro da igreja católica. E aí, a gente tem uma liberdade de expressão muito grande. Eu gosto muito de estar com eles. E aí ele me passou uma mensagem essa semana me perguntando se alguém poderia estudar o espiritismo sozinho. O que fazer? Aí eu falei com ele que pode, por que não? Só que muitas vezes as minhas interpretações do que eu estarei estudando, eu não tenho como comprovar. Porque quem que vai me dar um retorno e falar, não, isso não está legal? A não ser que os espíritos se manifestem, como faziam com Kardec, né? Falavam, muda, os espíritos faziam isso com Kardec, muda lá na página tal, lá no capítulo tal, porque não está legal. E às vezes eles fazem isso com a gente. Então, a não ser que os espíritos se manifestem, é melhor estudarmos em grupo, estudarmos juntos. O aproveitamento pode ser muito melhor. Seguindo aqui, querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Isso a gente vê muito no meio religioso. Eu estou certo, porque Deus está comigo. Muitas vezes nós usamos essa expressão, muita gente usa. Deus está comigo. E discuto com as pessoas. E quero impor às pessoas para que siga a minha maneira de interpretar o Evangelho e de dizer que Deus está comigo. Só por isso eu já posso afirmar que Deus não está comigo. Deus não impõe nada. Deus não nos obriga a nada. Então, quando eu começo a querer impor às pessoas para que sigam o que eu penso, o que eu acho, o que eu entendo, já diz que eu não estou com Deus. E é o que fala aqui. Mas não cogitam de pertencer a Deus. O que Deus diria? O que Jesus, nós temos? Deus vai dizer para mim? Não, mas ele tem um representante que nos manda um professor como Emmanuel, como eu disse, o representante divino, Jesus. O que Jesus diria? O que Jesus nos ensina neste aspecto? A primeira coisa que eu preciso fazer é isso. Quando eu vou desenvolver o meu trabalho, os meus projetos, a minha proposta de trabalho, de atender as pessoas, de ajudar as pessoas, muitas vezes eu quero ajudar as pessoas. É nobre, é saudável. Mas o que Jesus diria neste ensinamento de ajudar pessoas? O que Paulo, lembrando Paulo, que ele interpreta o Evangelho com a sabedoria maravilhosa, mesmo que eu dê tudo que eu tenho, se não tiver amor, eu não fiz nada, não dei nada. Então, é preciso que eu reflita. O que eu estou fazendo com a minha maneira de apresentar a Jesus, Deus, o Espiritismo para as pessoas, o Evangelho? O que eu estou fazendo? Como estou fazendo? O que eu poderia fazer de melhor? Será que eu poderia fazer de melhor? Na casa do Pai, lá no finalzinho,
Na casa do Pai, a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. A primeira coisa que eu preciso ter ciência é que todos nós somos iguais. Em qualquer situação que estejamos, somos iguais perante o nosso Pai Celestial. Não tem diferença. Então, é preciso que eu passe a agir, a falar, a interpretar com esta igualdade, com este sentimento livre da facciosidade, de separação. Eu sou melhor, eu estou com Deus, eu vim para ajudar vocês. Eu estou aqui para ensinar para você. Eu estou aqui como aprendiz. Eu sou um aprendiz. Eu tenho muito que aprender. É o que nós precisamos estar refletindo. Então, posso falar e não paro. Ninguém me interrompe. Ninguém pergunta nada. E aí? Estamos encerrando. Tranquilo? Eu vou fazer, posso, mesmo que vocês falarem que não, eu vou fazer assim mesmo. Pode fazer? Um comunicado. Eu tenho um comunicado importante para fazer aqui agora. É que nós estamos lançando um livro que chama Raros Momentos de Lucidez. O Ser em Busca de Ser. Este livro já foi lançado a nível nacional pela editora Viseu. Ela já está comercializando, tem algumas lojas do ramo também que estão comercializando. E o núcleo está programando para que nós possamos lançar o livro aqui em Itaúna. E nós pedimos à editora para mandar para nós alguns volumes. E ela ficou de mandar para nós 200 volumes. Nós já temos pessoas que estão agendando, reservando os seus volumes, e o núcleo tinha programado, juntamente conosco, de fazermos este lançamento no dia 27, que seria sábado próximo agora, às 19 horas, aqui na sede do núcleo. O comunicado é que, por algum motivo que eu desconheço, que nós, o núcleo, desconhece, a editora nos diz que houve um problema com a gráfica parceira da editora. E esse problema com a gráfica que eles estavam tentando resolver o mais rapidamente possível, mas que até então não tinham solucionado. Eu não sei que problema é esse. Então, diante disso, que os volumes não chegaram até hoje, o núcleo, a direção do núcleo, juntamente conosco, chegamos à conclusão de que teremos que adiar o lançamento aqui no Núcleo Espírita. Então eu gostaria de pedir a vocês a compreensão e que me desculpem, porque muitas pessoas já estavam sabendo, embora não tenhamos feito a divulgação que iríamos fazer, que estava programado para fazer, porque estavam esperando os livros chegarem, mas tem muitas pessoas que já sabem, muitas pessoas de outras cidades já sabem, que estavam programando, inclusive, para estarem aqui e reservando estes volumes. Eu peço a compreensão de todos e que nos aguardem, porque nós, assim que tivermos o problema lá tiver solucionado e eles nos enviarem estes volumes, nós entraremos em contato. Aliás, vamos entrar na mídia como um todo e comunicar com todas as pessoas para que possam estar conosco, que será um imenso prazer receber cada pessoa
aqui no núcleo, nesta noite de lançamento que aqui realizaremos. Então, aguardem, infelizmente não foi possível cumprirmos essa data. Muito obrigado a todos.